Isso mesmo, Zé. A gente volta trazendo informações sobre o desaparecimento do Caio Marcos Calisto, ele que completou 32 anos. Ele desapareceu, 38 anos, né? Ele desapareceu no último dia 8 de março, 2 meses aí que a família está desesperada sem saber o que foi que aconteceu com este rapaz. Ele morava sozinho no município de Aramari, trabalhava como mototaxista, circulava pela região, já tinha trabalhado como vigilante em um outro local. E aí, no dia 8 de março, ele saiu para mais um dia ali para seguir a sua rotina, só que depois ninguém mais teve informações sobre o paradeiro deste rapaz, o que foi que aconteceu com ele, até porque o veículo também acabou desaparecendo, sumiu, a família não sabe o que de fato, aconteceu. Já entraram várias vezes em contato com a Delegacia Territorial de Aramari, com a Polícia Civil, que informa que ainda está investigando, mas fica a angústia, fica aí o desespero, desta família. Então, já já a gente traz mais detalhes sobre o caso. Vamos conversar novamente aí com a tia do Caio, que vai trazer mais detalhes sobre esta situação e do desaparecimento do Caio. Volto com você. Ok, a Smetak acaba de chegar aqui. Nós vamos dar seguimento ao caso aí com a Larissa Baratio, porque a gente recebe dezenas de pessoas assim, de familiares, que simplesmente desaparecem, somem, e anos e anos. A gente aqui tem a tarefa e a missão de ajudar, né? Esse Smetak, boa tarde, a bola é sua. Com certeza, essa é a nossa maior missão, tá do lado do povo. Zé, um abraço, boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no nosso Balanço Geral. E essa família bateu a porta da Record Bahia e claro que a gente está do lado. Queremos saber o paradeiro de Caio Marcos Calisto, um motoboy, um homem trabalhador que simplesmente não deixou nenhum rastro de onde foi parar. E a família está triste, está desesperada e muito preocupada porque esse mundo que a gente vive não está fácil. Não é, Larissa? Então segue daí, vamos dar voz a essa família. Isso mesmo, Jéssica, até porque Aramari é uma cidade de poucos habitantes, interior, todo mundo se conhece. Ele era uma pessoa também conhecida, trabalhava como mototaxista, como eu já informei, já tinha trabalhado em outros locais também. No dia 8 de março ele saiu de casa, só que depois ninguém mais teve informações do Caio Marcos Calisto. Eu estou ao lado aqui da tia, já tinha procurado a Record Bahia para falar sobre o desaparecimento, agora completou 2 meses e a angústia só cresce, porque de fato vocês não sabem o que aconteceu. Ele desapareceu sem deixar rastros. Isso, e a família pede que a polícia nos dê uma resposta em relação ao que pode ter acontecido com Caio, porque até hoje a gente não temos nada de concreto do que realmente pode ter acontecido com Caio. É uma angústia muito grande, como você diz, a gente não saber o que aconteceu realmente, não tem uma pista, não tem nada do que a gente possa imaginar que aconteceu com Caio. Então é isso que a gente pede, se alguém souber de alguma coisa, que ligue, que denuncie, porque a gente está muito angustiado. Você já foi em Aramari, Teve, inclusive, ali um momento que a própria população se reuniu com bolas brancas, saiu às ruas falando sobre o desaparecimento do Caio. Só que vocês não imaginam que de fato aconteceu, o que pode ter acontecido, Enfim, nada surge na cabeça da família. Não, na verdade a gente não imagina o que pode ter acontecido. Várias especulações, se ele saiu e se foi assaltado, se ele saiu com alguém e armaram a emboscada para ele, mas assim, nada de concreto a gente não tem. Até hoje a gente quer uma resposta do que aconteceu com o Caio. Especulação também, como ele trabalhava como mototaxista, ter ido até um local que não poderia entrar e o tráfico acabar ali podendo fazer algo. São várias especulações, linhas de investigações, mas até o momento a Polícia Civil, a Delegacia de Aramari não trouxe de fato algo mais concreto para vocês. Não, até o momento a gente não tem nada de concreto, não tem nenhuma resposta e a família segue com muita angústia. Toda a família, 2 meses, vocês não sabem se ele segue vivo, se algo pode ter acontecido e acho que essa dúvida é o que dá mais angústia. Essa dúvida é o que dá mais angústia. Tem dia que a gente tem um pingo de esperança, mas no fundo é muito angustiante a gente não saber o que realmente aconteceu com o Caio. Quem convivia com o Caio, ele demonstrava estar estranho,
tinha alguma situação que ele poderia estar ali tentando esconder, né? A gente sabe que muita gente às vezes pergunta a vocês se ele teria envolvimento com algo, a família não sabe. Não, até o momento que Caio desapareceu, a gente não sabia de nada em relação a nenhum tipo de comentário. Hoje, depois que ele desapareceu, tem vários comentários se ele não poderia ter feito um aviãozinho, se ele não, como ele trabalhava nessa função de mototaxista. De concreto, a gente não tem nada. De concreto, a gente só tem o desaparecimento de Caio. Até o momento, a gente não tem nada concreto no que diz respeito ao desaparecimento dele. Maria, como era o Caio, né? Você como tia dele, né? Era uma pessoa querida pela família, né? Morava em Aramari já há um tempo, sozinho, morava antes com a mãe. Quem era o Caio? Caio foi criado por minha mãe, é filho de meu irmão, foi criado por minha mãe. E a todo tempo ele foi criado lá em Aramari. Minha mãe faleceu há 3 anos e aí ele ficou morando nessa casa. Caio era reservado, era um menino muito reservado, né? Mas querido, né? Muita gente ali em Aramari tinha um bom relacionamento com ele e a gente não sabe de desavença, do que pode ou não pode ter acontecido. Mas ele era uma pessoa muito reservada. A gente não pode dizer em relação aos relacionamentos, ao que pode ou não pode ter acontecido, porque a gente não estava o dia a dia ali junto com o Caio. Ele saía de manhã para ir trabalhar, onde a gente via era ele ali sentado, aguardando as corridas dele, fazendo os corre dele, mas a gente não tem nada de concreto em relação ao que pode ter acontecido. Já te fiz essa pergunta, mas para quem está ligando agora no Balanço Geral, né, o que a Polícia Civil já trouxe de informações para vocês? Alguém já foi preso durante as investigações aí ao longo desses 2 meses? Sim, teve uma ação da polícia que algumas pessoas foram presas e foi solta, outra foi presa, mas que nada tem a ver com o caso, né? A polícia prendeu algumas pessoas lá em Aramari, mas assim, não deu nenhum retorno para a gente em relação a isso. Maria, obrigada por conversar com a nossa equipe mais uma vez. É isso, Jéssica, 2 meses de angústia para essa família que, de fato, não sabe o que foi que aconteceu. São várias suposições. Você que está assistindo ao Balanço Geral, se você localizou este rapaz, mora ali na região de Aramari ou próximo, acabou, né, encontrando com o Caio ou tem informações sobre o desaparecimento dele, entre em contato com a Polícia Civil ou também com a nossa produção aqui da Record Bahia. Eu volto com você no estúdio. Larissa, eu quero continuar com a foto dele, porque infelizmente o nosso estado da Bahia chega a uma estatística de 11 desaparecidos por dia nesse ano de 2025. Foram 951 ocorrências, a maioria desses casos envolvendo homens acima de 18 anos. E os motivos são inúmeros. Às vezes é uma dívida, às vezes é uma briga familiar, às vezes é uma dependência química, às vezes é um crime mesmo. São muitas hipóteses e cabe à polícia investigar, usar todos os recursos, inteligência, cabe à sociedade ajudar também. Porque não é fácil você ter a presença de uma pessoa dentro de casa, uma pessoa amada, que faz parte da sua vida e de repente, no dia seguinte, essa pessoa não está mais. E você fica pensando, meu Deus, está vivo, não está? Está bem, não está? Surtou? O que aconteceu? Então, o nosso espaço está aberto, a gente está trazendo diversas fotos para que você possa identificá-lo das formas mais diversas possíveis, com capacete, com boné, com óculos escuros, sem óculos escuros, é um homem jovem. E onde é que ele foi parar?